bom dia, uma quinta-feira abençoada, bom final de semana. Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Eu tenho certeza que com as bênçãos de Deus vocês também estão bom. Estou feliz com o Senhor, até que o Senhor tenha dado. Essa noite foi quente, mais quente um pouquinho. O tempo está mudando para quente. Irmãos, quero agradecer a cada um pela mensagem. Irmã Rose Santos enviou uma mensagem muito bonita. Agradeço a ela. Que Deus abençoe você, Deus continue abençoando a sua vida e a de cada um de vocês, viu? Uma Advaildo Santos Araújo, também todo dia mandando mensagem. Todos vocês, as mensagens eu sou grato a todos. Mas as pessoas que não cessam, uma Advaildo Araújo, é 2 mensagens por dia. Deus abençoe de manhã, outra de noite. Deus abençoe cada um de vocês. Companhia, que é bom a gente ter uma companhia igual tem a de vocês, viu? Não tem coisa melhor. Por isso eu estou feliz com vocês. Que Deus continue nos abençoando, dando força nas batalhas, nas lutas do dia a dia. E vamos para mais um vídeo, né? Vamos começar assim. Pai, obrigado pelo alimento, pela noite de repouso, obrigado por cada vida que está ao meu lado, Pai. Essas bênçãos que o Senhor colocou no meu caminho, Pai. Eu sei que o Senhor tem me abençoado pela vida deles, Pai. A alegria que eu sinto, o contentamento que eu tenho, Pai, de ter eles ao meu lado, minha companhia, Pai. Os abençoe, Pai. Assim como o Senhor tem me abençoado a minha casa, Pai. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por óbvio pensamento, ignorância. Que eu fiz que eu posso fazer que desagradou o Senhor, perdoa-me, Pai. Pai, perdoa da minha casa, perdoa da minha parentela, temos entristecido teu espírito, Pai, perdoa nossas falhas, Pai. Fala conosco hoje, Pai, no livro do Salmo, versículo 13, 14 e 17. Não sei o que eu quero falar, mas que o teu espírito tem a falar, Pai. E nem o que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem a falar conosco, Pai. Seja para exaltação, seja para consolo, seja para edificação, mas que o nome do Senhor seja glorificado, em nome do Senhor Jesus também. Irmãos, Salmo 103, versículo 13, 14 e 17, diz assim: como um pai compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Essa é uma coisa que tem que ver na nossa memória, a minha, a tua também. A gente tem que sempre lembrar que nós não somos nada se Deus não for conosco. Nós somos apenas pó. Nós fomos fruto do barro que para nós tornaremos. Se não fosse a misericórdia, o amor de Deus, nós não estaríamos de pé. Nós conseguimos andar, falar, respirar, porque Deus colocou o Espírito dele na nossa vida. Como é que nós sabemos? Quando Adão estava aquele boneco ali no chão, Deus soprou no nariz dele e colocou o Espírito dele em Adão, e esse Espírito de Deus permanece na nossa vida. Como um pai compadece dos seus filhos, assim Deus compadece de nós. Você que é pai, você que é mãe, tudo que acontece ao seu filho, você fica triste, você procura um jeito de atender o que está passando e socorrer seu filho. Assim como você compadece seu filho, assim é Deus com aqueles que o temem. Você com aqueles que obedecem, aqueles que seguem seus estatutos. Um filho obediente, né? Quando a gente desobedece, quando você não quer que seu filho ande por caminhos errados, você corrige ele. Quando eu era criança, eu aprendi mais para andar sempre no caminho certo. Eu era um menino um pouquinho elevado, eu fui muito corrigido. Era taca, mais taca, mas graças a Deus eu cresci, meu pai e minha mãe me pôs no eixo. Eu cresci, todos meus irmãos, nós somos 8, todos, mas é porque meu pai tinha responsabilidade conosco, meu pai fez a obrigação de pai, minha mãe de mãe, nos corrigindo, como está lá no livro de Provérbios. Corrige teu filho enquanto é pequeno com a vara
para que depois de grande não venha te envergonhar. Foi o que meus pais fizeram assim a Deus. Para que você não venha envergonhar o nome dele, ele também te corrige. Essa correção que nossos pais terrestres nos deram, assim é Deus, nosso Pai Celestial. Então nós temos que lembrar sempre que Deus nos corrige, porque Ele nos ama. Você lembra a Bíblia, quantas correções o povo de Israel teve, o povo de Deus teve, para não sair do caminho, mas saíram. Muitos filhos são educados pelos pais, são criados, mas eles saem dos trilhos. O povo de Israel saiu. Muitos de nós que estamos na presença do Senhor saímos do trilho, deixamos o Senhor para fazer as coisas que agradam o mundo. Versículo 17. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. E nós vamos entender que a misericórdia do Senhor, ela é eterna, ela não passa. Sobre aqueles que o temem. E a justiça do Senhor é sobre os filhos dos filhos. A justiça do Senhor, ela permanece todo o tempo na nossa vida. A justiça do Senhor, ela não falha. Ela é sobre os filhos dos filhos, toda a nossa geração. A misericórdia de Deus vem sobre nós. E Jeremias capítulo 25 fala assim, profecia de 70 anos. Profecia de 70 anos. Essa profecia foi quando Deus mandou os profetas falar para o povo de Israel consertar, deixar de adorar ídolos, obedecer a palavra do Senhor, andar nos caminhos do Senhor, não se juntar a outras nações, não fazer o mal. Mas os reis erravam, os sacerdotes erravam, todos erravam. E os pequenos erravam também. Os pequenos erravam também. Então todo Israel errava, saía dos trilhos. Porque nós temos a nossa cabeça é assim, quando um grande erra, nós achamos que é muito bom, nós começamos a errar também. Quando o mundo erra, nós procuramos seguir o trilho do mundo, agradar o mundo, e erramos também. E Deus manda os profetas falar para eles, conserta, senão vai para o cativeiro. Quantas correções o povo de Israel teve no deserto, quando chegou na terra prometida, quantas nações invadiram Israel, quantas guerras, porque não deram ouvido ao Senhor. Na época dos juízes, quando Deus levantava um juiz, ele andava no trilho, depois o juiz morreu, ele saía dos trilhos. Muitas nações afligiram por Israel. É a desobediência, meu irmão. É a falta de amor, a falta de querer fazer a vontade do Senhor. Achar que é difícil seguir os caminhos do Senhor, ouvir a palavra do Senhor é difícil. Fazer as coisas do mundo é fácil. Nós temos que rejeitar esse mundo. Então eles não obedecem ao Senhor. Agora Deus, mais uma correção, essa agora maior ainda. Como nós vimos, Deus corrige aqueles que amam. A misericórdia do Senhor é sobre todos. Pela misericórdia do Senhor, eu vou corrigir mais o povo. Agora 70 anos de cativeiro. Foram avisados. Mas não consertaram. Deus manda, eles entregam aos caldeus. A nação, os caldeus vão invadir vocês, o rei da Babilônia vai invadir. Se entrega a eles é melhor. Eles buscaram ajuda no Egito. Ao invés de eles obedecer o que Deus tem mandado eles fazer, se entregar aos babilônios, aos caldeus também, eles foram para buscar ajuda no Egito. Deus falou que
não adianta, o Egito não vai ajudar vocês. Foi eu que pus essa guerra. Então Deus afastou do povo dele porque ele não queria obedecer. Ele não queria andar no caminho do Senhor. Então Deus permitiu 70 anos de cativeiro. E olha, para ficar melhor, Deus ainda deu um tempo. Vai ser 70 anos. É tempo muitos anos. Quantos ali que iriam morrer, quantos iam nascer, mas não deram ouvido. Preferiram continuar errando, os pequenos fazendo o que os grandes faziam. E nós vemos aqui nesse cativeiro, os grandes, eles foram para o cativeiro, mas aqueles pequenos, eu creio que os pequenos são que não tinham condições, eles viviam de trabalho, eles não erraram. Eles ficaram para cuidar da terra e pagar tributo, mas foram repreendidos também, foram corrigidos, porque o trabalho deles é para pagar os tributos aos reis, à Babilônia. Todos eles foram castigados. A justiça de Deus veio, a justiça de Deus vem. Ela não tarda, ela não falha. Ela vem na hora certa, assim como as bênçãos de Deus também vêm. E Deus aqui, ele determina 70 anos de cativeiro, 70 anos de escravidão novamente. Mas ele também já anunciou a bênção, a libertação, a volta dele para encontrar a cidade. É muito bom a gente saber um castigo, quanto tempo ele vai durar. E nesse tempo, desse castigo, é para a gente refletir, para não cair mais no erro. Eu lembro, meu pai, um castigo que ele dava a nós, fazer uma coisa, olha, é uma semana para você pensar no que você fez. Você não vai ter direito a isso, a isso, a isso, a isso. Seus irmãos vão ter, mas você não vai. Aqueles 8 dias, aquele tempo que ele dá de castigo, a gente é para a gente pensar no que a gente fez. Minha mãe dava serviço pesado, assim, o serviço da casa que era dividido, ela tirava o mais pesado para que ele estava de castigo. Você que só foi sozinho, seus irmãos não vão te ajudar. É para você aprender. Aquilo é para a gente aprender, para a gente refletir no erro que a gente fez. Assim foi Deus. Assim Deus fez com o povo de Israel. Vocês vão ficar cativeiro 70 anos para vocês pensar se é melhor servir a Deus ou servir o homem. 70 anos para você saber se é bom fazer a vontade de Deus ou fazer a vontade do homem, ou fazer a vontade da sua própria carne, ou seguir os conselhos de homem. Agora vamos ler um versículo. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Jerusalém, que é o 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual anunciou o profeta Jeremias e todo o povo de Judá e todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, que é o ano 23, veio a minha palavra do Senhor. E vou-la falei a voz, madrugando e falando, porém não escutaste. Também os enviou o Senhor todos os seus servos profetas, madrugando, enviando-os, porém não escutaste, nem inclinaste o vosso ouvido para ouvir, dizendo: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habita na terra que o Senhor, vosso Deus, deu a vossos pais para sempre. E não andeis após os outros deuses para os servir e para vos inclinar diante deles. Nem me provoqueis a ira com a obra das vossas mãos, para que não vos faça mal. Porém não me deste ouvido, diz o Senhor, mas me provocaste a ira com a obra das vossas mãos, para vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos:
visto que não escutaste as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra e sobre os seus moradores, sobre todas as nações em redor, e os destruirei totalmente e farei que sejam objeto de espanto, de assobio, de perpétuas desolações. Esse é o castigo, né? A desobediência. Quantos profetas Deus mandou falar com o povo de Israel com certo, deixa os ídolos, deixa ele fazer, andar contrário à palavra do Senhor. Deus não obriga, irmão, mas a ira dele vem, a justiça dele vem, por amor ao nome dele, por amor a você. Deus falou através dos profetas. Agora Deus escolhe um homem ímpio, uma nação ímpia, mas que conheceu o Senhor. Não obedecia, era a nação também que era idólatra, era, mas alguma coisa de bom tinha em Nabucodonosor. Deus entregou todas as nações naquela época, tudo que tinha na terra para Nabucodonosor, para corrigir. Mas agora o povo, ele continua buscando, mesmo com os profetas falando, buscando ajuda no Egito, em outras nações. Mas quando Deus determina, não adianta, irmão. A última palavra de Deus. Se a Bíblia nos fala todos os dias, nossos erros, nos mostra as nossas falhas, nós lendo, meditando aqui. Nós vimos aqui, nessa leitura pequena que eu fiz, quantos erros, né? Quantas desobediências. Aí é hora da gente refletir o que eu estou desobedecendo, quanto eu estou desobedecendo ao Senhor. Quantas vezes eu digo que eu amo a Deus e não pratico a obra dele. Quando eu digo que amo o meu próximo e não amo, eu persigo, eu calunio, eu difamo, eu falo. É tudo. A justiça de Deus vem. Deus está vendo no céu. Deus manda os profetas falar para Israel, deixa o mau costume, deixa a idolatria, deixa de falar o que não deve, corrige seu coração, corrige a tua boca, mas não deram ouvido. Os grandes erravam, os pequenos iam atrás. Quando meu pai, ele colocou para tomar conta do meu irmão mais velho, depois dele eu era o responsável depois do meu irmão mais velho, se ele não estivesse em casa. Mas quando um dos pequenos fazia um erro, ele nos corrigia, porque nós permitimos, nós fizemos, ele aprendeu conosco. Assim, os reis, os sacerdotes, os grandes, os príncipes erravam, e os pequenos iam atrás, errando também. Essa é a palavra do Senhor hoje, no livro de Jeremias, no capítulo 25, 70 anos de cativeiro. E nós, o que nós estamos no cativeiro nessa terra? Nós estamos debaixo da mão de Deus, guardados pela justiça dele. Estamos debaixo da sombra do Onipotente. Mas os homens que se dizem grandes estão nos cativando, estão nos perseguindo. Nosso salário é um salário pequeno, muito vocês trabalham, não ganham pouco. Isso é opressão. É o inimigo que oprimia. É o homem. Mas a justiça de Deus virá. Está lá no livro de Tiago. O salário do teu jornaleiro, eu tenho visto o show do seu jornaleiro, porque o salário que você paga não é justo. Deus está vendo. Isso é opressão. Isso é cativeiro, meu irmão. Ou nós damos ouvido ao Senhor, ou Jesus vai voltar, vem buscar a igreja e nós vamos ficar. Ou nós obedecemos, deixamos de obedecer o homem, de fazer a vontade do homem, alegar o homem, que às vezes virá e nós ficaremos. Não é só idolatria, é mentira. Todo pecado, toda iniquidade. É a fornicação. Tudo isso faz parte da nossa desobediência.
É as festinhas, é agradar o homem. Ou nós consertamos, ou Jesus virá e nós ficaremos. Essa é a palavra de hoje, irmão. Do livro de Jeremias, capítulo 25. Que Deus os abençoe. Nos abençoe. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, apresenta o Senhor, Pai, nessa hora da minha vida, meu ministério, minha família. Pai, apresenta o Senhor, Pai, cada um dos teus filhos, Pai, nessa hora. Pedindo ao Senhor que os abençoe, os fortaleça. Nos dê entendimento, Pai, de tudo que o Senhor tem falado conosco, Pai. Que nós venhamos, Pai, procurar obedecer. O Senhor sabe, Pai, nós somos pó, nós somos barro. Mas o Senhor é amor, Pai. O Senhor também é fogo consumidor. Atende a oração dos teus filhos, Pai. Veja a aflição que eles têm passado. A necessidade, Pai, estão nas tuas mãos, Pai. Abençoa o lado dos teus filhos. Dê saúde, força, Pai. Abre portas. Resolve essa causa na justiça, Pai. Repreenda essas perseguições, Pai, na vida do teu filho, na casa dele, no trabalho, na escola, na igreja, na família. Repreenda, Pai, esse cativeiro, Pai. Abençoa os teus filhos e as tuas filhas, para a glória do teu santo nome. Amém. Irmão, que Deus os abençoe. Jesus Cristo está voltando e não tardará. Prepara a igreja para encontrar com o teu Deus. Que a paz do Senhor esteja sobre nossa vida. Um abraço, irmão Jorge. E até amanhã. Estamos ainda com 268 inscritos no YouTube. Meu nome aumentou. Que Deus abençoe. Meu abraço. Vem cá, Emília.